Olá, está no ar mais um Além dos Fatos. Sejam todos muito bem-vindos. Você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, você sabia que 50% da população brasileira passa a maior parte do tempo conectada? E para falar sobre esse assunto, nós receberemos aqui em nosso programa a psicóloga social, a doutora Camila Torres. Tem música com a cantora Jaciene Rodrigues e, claro, a pregação especial, a mensagem do pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Está no ar o nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero aproveitar e já mandar abraços aqui. Tem uma xará minha aqui, Luciana Vieira, de Manaus, que está nos acompanhando. Um abraço, Luciana, para você, ela sempre comenta em nosso Facebook. Um abraço também para o Marcelo Aguiar. Marcelo não fala de onde é, mas um abraço, Marcelo, para você que está nos assistindo, nos acompanhando. E um abraço também para a Maria Dolores, de Santa Catarina. Ela não fala a cidade. Um abraço, Maria, para você também. E claro, se você quiser receber abraços, seja o nosso amigo no Facebook, está aparecendo em sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não é nosso seguidor, no Instagram também, @AlemDosFatosNT. E se por acaso você perdeu alguns dos nossos programas, acesse o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. E se por acaso você sempre nos assiste aqui às terças e às quintas-feiras, você pode compartilhar o link do nosso blog para outras pessoas. Posta aí no seu Face, que com certeza os seus amigos terão acesso e assim a mensagem vai sendo espalhada, tá ok? E olha só, você pode também assistir, nos acompanhar através do nosso canal no YouTube, que está aparecendo aí em sua tela. Agora você vai ver uma pesquisa que fala que 60% da população mundial está o tempo inteiro conectada. O Brasil é o quarto país mais conectado do mundo. Somos mais de 105 milhões de internautas, ultrapassando o Japão. No Brasil, 57 milhões de pessoas acessam regularmente a internet. 38% dos usuários acessam a web diariamente. 10% de 4 a 6 vezes por semana. 21% de 2 a 3 vezes por semana. E 18% uma vez por semana. A tendência é que este percentual cresça cada vez mais com o avanço tecnológico. E é claro que tal crescimento altera o nosso comportamento, a forma como nos comunicamos e nos relacionamos. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer ela que é doutora em Psicologia Social, doutora Camila Torres. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Luciana. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigada. Agora, Camila, explica para mim, as pessoas estão de fato mais conectadas? Sim, as pessoas estão mais conectadas, como você acabou de falar, com a questão dos celulares. Essa facilidade que a gente tem dos celulares faz com que a gente esteja o tempo inteiro conectado. A gente acha que está fora da internet, mas na verdade a gente está o tempo inteiro conectado, sim. Agora vamos ver o que os nossos amigos do Facebook estão falando sobre o nosso tema de hoje. Vamos ver a primeira interação, que é da Viviane Santos, de Vila Matilde, São Paulo. Todo mundo está cada vez mais conectado e as relações interpessoais estão sendo deixadas de lado. É a opinião da Viviane Santos. Um abraço, Viviane, para você. Será que as relações estão sendo deixadas de lado? Daqui a pouquinho a doutora Camila explica para a gente. Júlio Passos, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A internet facilitou a vida no trabalho, na comunicação e na pesquisa. O excesso deve ser controlado por quem utiliza a ferramenta. É a opinião do Júlio Passos. Vamos ver a outra interação do Paulo César, Natal, Rio Grande do Norte. O mundo está cada vez mais conectado e as pessoas não estão se dando conta como estão perdendo a vida real, né? Agora, eu estou aqui com a doutora Camila. Doutora, qual que é o que é virtual, o que é real? Acho que quem está em casa precisa entender também, porque o virtual é uma extensão da nossa vida real também, né? Como que a gente define o que é real e o que é virtual? A gente
pensa em termos didáticos, digamos assim, né? Porque é uma vida só e eu preciso saber controlar o que eu estou chamando de real, o que eu estou chamando de virtual. Isso que a gente está chamando desse cara a cara, desse estar próximo, desse estar perto, isso é o que eu estou chamando de real. Agora, o virtual é tudo aquilo que eu estou sendo mediado por alguma comunicação, né? Por alguma ferramenta, né? Aquilo que eu estou mediada por algum aparelho, mediada por alguma dessas coisas. Isso é o que a gente está chamando de virtual. É claro que a gente tem que tomar esse cuidado de que uma coisa não substitua a outra. Cada um tem um espaço importante. Teve uma interação muito sábia que disse que, de fato, essas ferramentas facilitaram a nossa vida, tanto no trabalho, como na pesquisa, quanto na nossa vida pessoal como um todo. Mas é importante que uma coisa não substitua a outra, porque cada uma tem seu espaço devido, né? O virtual é o virtual e o real precisa ter o lugar do real na nossa vida. Agora, essa conexão, ela tem alterado o comportamento das pessoas no dia a dia? Altera bastante, né? Altera bastante. Esse também é o risco que a gente tem. Entrando de novo nessa história de que uma coisa não pode substituir a outra, nosso comportamento é afetado, a gente já não tem como mais viver sem, não dá pra gente ficar imaginando uma sociedade que a gente volte no tempo, que a gente fique sem essas comunicações, porque elas são boas na nossa vida. E facilita, né? O trabalho facilitou bastante. Imagine se os e-mails que nós enviamos para as pessoas que estão no outro lado do país ou até fora, né? Exato. As amizades, a gente tem toda uma relação das redes sociais que aproximam as pessoas. Isso é incrível, desde que seja com bom uso, desde que tenha uma moderação aí, né? É sempre uma balança e eu vou pesar se isso está me prejudicando ou não está prejudicando. Mas que o nosso comportamento é alterado completamente. A gente já vive numa outra realidade. Tanto que a gente percebe a diferença quando a gente pega as gerações. Pega o pessoalzinho mais novo, esse pessoalzinho que nasceu mexendo em celular e compara comigo, por exemplo. É outra realidade, né? É uma outra lógica, é uma outra cabeça. E a gente vai se adaptando muito facilmente a essas coisas, muito rapidamente a essas coisas, mas o nosso comportamento já é completamente diferente. As novas gerações já nascem nesse ritmo. Temos... não, na verdade, agora nós fomos às ruas para saber se as pessoas realmente elas estão conectadas 24 horas. Vamos ver? Você acha que estamos passando muito tempo conectados? Sim, muito. Tá ficando cada vez mais superficial, né? O contato entre as pessoas. Perde muito. Eu, principalmente. Bastante. Você, por exemplo, fica conectada quantas horas por dia? Umas 24. Às vezes o dia inteiro, quando eu não estudo de tarde. Eu procuro não ficar muito na internet para estudar. E meu pai também mantém o equilíbrio em casa, sabe? Mas eu fico umas 2 horinhas na internet. Umas 10 horas. Você acha que você perde muito tempo no mundo real por conta dessas 10 horas de conexão? Eu acho que eu sou uma das poucas que ainda me policio nisso. Se eu tenho outras coisas mais importantes, se a pessoa está aqui, eu dou prioridade para esse momento. Não fico muito não, mas quando eu pego eu fico umas 3 horas mais ou menos. Bastante tempo, né? Você acha? Eu acho. A senhora fica também monitorando ali para ver quantas horas ela fica conectada por dia? Fico bastante, né? Até que eu acho que ela fica menos, eu conheço gente que fica assim bastante tempo, né? Como ela estuda, ela pega para fazer um trabalho, daí vai horas. Essa dependência pode ser prejudicial? Claro que sim. Prejudica muito no trabalho, às vezes a pessoa está conversando e você está prestando atenção no celular. Não, a gente deixa a desejar muitas vezes por conta disso. Eu acho que a gente tem que ver a internet também com um lado bom, que a gente tem acesso a várias coisas que não tinha antigamente, acesso a livros, acesso a e-mail, acesso à informação. Então, acho que tudo tem que ter uma dosagem. Hoje em dia falta mais proximidade entre as pessoas, intimidade, que a internet ela não tem esse laço, né? E como é que a gente faz para reverter essa realidade? Vai ser difícil. Vai ser difícil. A partir do momento que teve internet, tudo mudou. Realmente, tudo mudou, né? Agora, como fazer, Camila, para amenizar, né? Existem pessoas que passam 12 horas, né? Eu perguntei a um rapaz aqui, ele falou, não, eu passo 24 horas conectado. Como amenizar? Quais são... tem alguma estratégia, né? Porque nós já estamos inseridos nesse contexto, mas como amenizar essa conexão?
A grande questão é a balança, é a moderação. Eu preciso ver no meu comportamento se eu estou substituindo alguma coisa necessária na minha vida por esse tempo do virtual. Será que essa minha vida virtual é uma fuga de alguma coisa da minha realidade? Será que eu estou ansioso? Será que a internet me possibilita um mundo, quase que um mundo dos sonhos, no qual eu sou quem eu quero, no qual eu me mostro como eu quero? Eu não mostro meus defeitos, eu mostro só aquilo que eu quero que as pessoas vejam de mim, como uma fuga mesmo, como uma estratégia de não enfrentamento da realidade. Se isso está acontecendo, eu preciso colocar o pezinho no freio e falar, opa, cuidado, o que está acontecendo com a minha vida? Por que eu não estou enfrentando as minhas questões reais e estou me escondendo por essas questões virtuais? Estou escondida atrás de um aparelho, estou escondida atrás de um perfil que não necessariamente precisa ser real, né? Fiel ao que eu sou de verdade. É sempre uma balança. Estou conseguindo dar conta da minha vida do jeito que ela precisa ser, ou eu estou perdendo coisas? Estou perdendo o aniversário do meu primo porque eu preferi ficar na internet? Estou perdendo uma conversa com os amigos? Estou perdendo uma reunião? Opa, A interação com a então, própria família, né? Em casa, exato. cada um no seu celular e você não A não gente sabe vê mais muito essas a cenas, vida né? do outro. Restaurantes a gente percebe muito, cada um no seu aparelhinho ali e às vezes até conversando pelo aparelho, mas eu estou de frente com você e não converso com você. É exatamente isso. Eu estou perdendo a possibilidade ali do real, do concreto e estou sendo mediada por algum aparelho. Isso pode ser muito prejudicial, né? Muito prejudicial. Agora, temos uma pergunta aqui de um internauta, o Luiz. Vamos ver aqui, Luiz Daniel, de Caruaru, Pernambuco. O excesso de conexão pode ser uma fuga da realidade? Completamente, né? Se eu estou me percebendo ansiosa, por exemplo, o mundo virtual pode ser mais controlado. No mundo virtual eu consigo lidar com algumas coisas que no mundo virtual precisaria da minha cara ali, a tapa, né? E me expor. No mundo virtual eu controlo, eu edito, eu vejo quem curtiu, quem não curtiu, eu vou manipulando até que aquilo fique do jeito que eu quero. É uma possibilidade, claro, né? Então, sim, de fato pode ser uma fuga, e aí eu preciso pensar, por que eu estou fugindo ou do que eu estou fugindo, né? Essa é a grande questão. Vamos ver a próxima interação do João. João Ramos, Vitória, Espírito Santo. É verdade que já existe clínica de tratamento para pessoas dependentes em internet? É verdade. A gente já tem no Brasil, inclusive, clínicas como essa. A gente tem, no meu ver, o mais triste, clínicas para crianças que já estão dependentes de internet. Esses joguinhos virtuais, por exemplo, esses que são bem viciantes de celular, que todo mundo vê aí as pessoas jogando. Tem gente muito cedo já envolvida nisso, muito viciada nesse tipo de coisa. E isso é bastante prejudicial, sim. Temos clínicas, inclusive no Brasil, de gente que já está precisando fazer esses tratamentos porque está muito viciada. Inclusive, a primeira me parece que surgiu no Rio de Janeiro, né? Parece que sim, a gente tem já um número bastante grande de pessoas fazendo parte dessas clínicas, é um número bem alarmante. Temos mais uma interação. Maria, vamos ver qual é a pergunta dela. Maria Antônia Passos, Ribeirão Preto, São Paulo. Como fazer para amenizar a dependência dos... Olha, você falou das crianças aí. A dependência dos nossos filhos em relação à internet. Como amenizar o uso dessa ferramenta que já está inserida, essa geração já nasce, né? Pois é, já está com o dedinho já tá assim, com o dedinho, né? Ninguém mais, já está no touch, né? É isso mesmo. A primeira questão é a preocupação. Uma mãe que está se preocupando com isso já é um bom sinal, porque ela já está de olho, ela já está espiando o que está acontecendo, isso é bastante importante. Eu preciso ver o tempo. Meu filho está sendo prejudicado, eu estou percebendo que ele deixa de fazer um esporte, ele deixa de fazer uma atividade porque ele está muito envolvido nessa questão do computador, da internet, então eu preciso tomar cuidado. A questão do celular, como a gente estava falando no início, ela facilita muito porque está o tempo todo comigo, eu não preciso sentar no computador para ficar mexendo. Mas meu filho, ele está o tempo inteiro vendo isso, as amizades dele são mais virtuais do que reais, eu preciso pensar nessas coisas todas. Uma boa dica que a gente pode pensar em relação aos pais é ter um controle de tempo, um ajuste, combina lá em casa quanto que eu vou usar, quanto que você vai usar. Claro que tem que ter o exemplo dos pais, né? Porque se eu uso muito e eu vou controlar o meu filho vai ver o meu exemplo, não vai dar muito certo. Eu preciso ver isso também, mas uma dica muito boa, principalmente para pais de filhos menores, é que esse computador não fique, por exemplo, no quarto do filho, mas fique num lugar, num corredor, numa sala, num lugar que tenha um acesso melhor para que todo mundo veja, porque daí eu também estou de olho. Ele não vai fechar a porta e dormir e eu perdi, né? Quanto e a tempo gente ele pode está trazer lá. até uma reflexão aqui.
Eu sou totalmente a favor da tecnologia, né? Facilita muito a minha vida. Eu tenho familiares também que moram distantes. Mas até que ponto o seu filho, ele necessita de um aparelho celular com internet já tão cedo, né? Exato. Ele pode desenvolver, ele pode se entreter de outras formas, né? Que a Exato. idade dele exige. Claro, né? claro. A gente vê muito cedo e, claro, a gente não está dizendo que é prejudicial, somente prejudicial, não é isso. É claro que facilita. A gente vê crianças pequenininhas que já estão com seu aparelhinho lá, porque entretém mesmo, né? Isso é verdade. Mas será que é necessário, como você falou, a internet? Será que o meu filho precisa ter um perfil numa rede social Já tão jovem, cedo? tão cedo, né? Tão novinho. Como é que eu vou ver isso? E ele pode me dizer, mas os meus amigos têm. Poxa, então calma lá, vamos fazer um combinado? Vamos colocar uma idade mínima aí para que isso seja, para que meu filho tenha um pouquinho de critério e que eu consiga também, como mãe, cuidar dessa rede social do meu filho. Eu não posso deixar, ainda que ele me diga que é pelo joguinho ou pelo que for, a gente tem outras possibilidades, né? A gente é tão criativo, a gente consegue também pensar em outras coisas. Lembrando, não é maléfico, não é essa a questão, mas é o bom uso, o uso saudável da tecnologia. Esse ele pode ser pleno para a gente, desde que eu esteja ali de olho, né? De olho no comportamento do meu filho. E essa conexão também pode comprometer a concentração, né? Pode comprometer muito a concentração. A gente já tem pesquisas, esperava-se antigamente que a gente imagina, né, aquela tela de computador e a gente abre várias telas ao mesmo tempo. A gente, em geral, não fica em uma tela só. Esperava-se que a gente desenvolvesse uma atenção maior, já que a gente leria várias coisas ao mesmo tempo. E isso não aconteceu. O que a gente percebeu nas pesquisas atuais foi que a gente ficou menos concentrado. A gente tem uma atenção seletiva, a gente seleciona aqueles fatos que a gente quer ver e a gente não fica o tempo inteiro lendo tudo que a gente está vendo. A gente tem uma atenção mais superficial, sabe? Ela passa. A gente perde a concentração nas coisas porque as coisas passam de uma forma muito rápida. E isso, consequentemente, influencia na nossa forma de se relacionar, na nossa forma de se relacionar com as pessoas, na nossa forma de se relacionar com Deus, orar, né? Perfeitamente, porque as coisas, a gente fica com essa vida rápida e a gente acha que as coisas ficam entediantes. A gente não consegue parar, respirar, pensar, Meditar, ler, pegar um livro, né? E de repente perceber outras coisas, ter outros estímulos diferentes. Eu posso ler, eu posso fazer o uso dessas coisas todas, desde que eu consiga, então, fazer uma coisa de cada vez. Parar, pensar, me propor aquilo, terminar aquela atividade, aí eu vou estar fazendo aquilo de uma forma muito mais produtiva do que se eu estivesse tentando dar conta de tudo o tempo inteiro, né? Quero agradecer a participação aqui da doutora Camila Obrigada. Torres. Muito obrigada, viu, Obrigada doutora? Volte você, mais vezes Luciana. aqui ao Além dos Voltarei Fatos. sempre. Um abraço. E ele já está aqui, pastor Gilson Brito. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. E com você, Tudo bem, graças a Deus também. E o senhor, pastor, gosta de internet? É conectado? Como que é a sua relação com a tecnologia? Eu gosto, tenho alguma conexão aí, mas confesso que não é essa coisa assim muito exagerada, não. É com equilíbrio, moderado. Geralmente eu uso mais a internet para algum contato com os amigos, né? E, sobretudo, para algumas pesquisas em relação ao trabalho. E o senhor que pegou essa transição aí de gerações, né? De fato, o comportamento das pessoas estão alterados, esses comportamentos, as pessoas mudaram? Sem dúvida, Lu, sem dúvida. Eu sou de uma geração que não nasceu com tablet na mão, né? A gente nasceu com um carrinho na mão, né? Então é diferente. E a gente percebe que hoje realmente o comportamento é bem diferente, né? Totalmente diferente. A gente chega, por exemplo, e esses dias eu passei por essa experiência. Nós éramos umas 6 pessoas, chegamos num restaurante juntos, e enquanto nós estávamos aguardando a comida ser servida, cada um estava no seu celular. Em vez da gente estar ali batendo um papinho e tal, cada um estava verificando as mensagens do celular e tal. Porque esse é um novo tempo, uma realidade diferente. E a gente precisa, como já foi dito, ter muito cuidado, senão a gente só vive no mundo virtual em vez de viver no mundo real. Isso altera todo o nosso comportamento, as relações, inclusive na nossa vida espiritual também, não é isso? Sem dúvida. Não tenho dúvida de que afeta sim. É sobre isso que o pastor vai falar daqui a pouquinho, não é isso, pastor? Exatamente. Mas primeiro vamos oferecer o nosso presente, né? Vamos lá. Revista Verdades para o Tempo do Fim. O objetivo dessa revista é conectar você à Bíblia. E aí a sua conexão com a Bíblia vai favorecer sua conexão com Deus. Porque, você sabe, tanto a revista quanto a própria Bíblia, a Santa Escritura,
O objetivo é nos levar a Deus. Esses materiais de leitura são meios que nos conduzem para o nosso fim, para o nosso propósito, que é o nosso Deus. Então, peça a sua revista, é um presente da Novo Tempo para você. Este é um curso bíblico que você recebe em casa gratuitamente e assim que você pedir, entrando no blog do nosso programa, fazendo o seu pedido, a gente lhe manda gratuitamente com todo prazer. E lembrando, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/além dos fatos. E se você não tem acesso à internet, que é o nosso tema de hoje, né? Nós falamos no início do programa, você pode ir a uma igreja adventista mais próxima da sua casa e solicitar o nosso estudo bíblico. E agora temos música com a Jaciane Rodrigues. Quanto tempo faz que eu não ouço a sua voz? O seu sorriso não me mostra mais, nem as suas lágrimas eu nunca mais as colhi. Não quis compartilhar quando algo bom surgiu. Você não me contou. Quando te magoaram, sorriram dos teus sonhos. Você apenas se afastou de mim, como se eu não existisse em sua vida, querendo me apagar de vez da sua memória. Mas eu não me esqueci do som da sua voz, das últimas palavras que falou pra mim. Tento me reaproximar de você todos os dias. Sempre venho te ver. O meu amor fala mais alto. O meu amor te ofereço por um instante. Presta atenção em mim. Eu não estou te obrigando. Olha, filho, eu te amo tanto e ninguém vai te amar assim como eu. Presta atenção em mim. Oh, como dói dentro de mim quando passa por mim correndo, tão distraído, cheio de planos, sem apresentá-los a mim. Eu te ilumino um caminho que nos aproxima mais e vice para. Olha, achega-te a mim e essa luz vai te guiando pouco a pouco. Sabe pra quê? Foi criada pra você me encontrar.
do som da sua voz, das últimas palavras que falou pra mim. Tento me reaproximar de você todos os dias. Sempre venho te ver. Presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Por causa desse bendito Deus, pela graça dele, pela misericórdia, pela bondade dele, é que você e eu estamos juntos outra vez aqui no seu programa Além dos Fatos. E como a gente sempre gosta de dizer, muito obrigado por sua companhia, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia, tanto você que está vendo agora o programa à noite ou você que vai ver a nossa reprise na parte da manhã. Muito obrigado mesmo, porque você está conosco, porque você está ligado na Novo Tempo, o canal da esperança. Nosso tema de hoje, conforme você já viu, tem a ver com essa questão da comunicação, sobretudo através da internet. Você sabe, a gente vive num novo tempo, numa nova era. As pessoas hoje estão, de modo geral, quase todas estão conectadas à internet. Nós temos essa facilidade de comunicação com as pessoas. Inclusive, não faz tempo que tivemos um programa aqui com esse mesmo tema. E eu quero aproveitar o ensejo do tema para seguir também com um assunto sobre o qual falei da última vez que tratamos o assunto da comunicação, que tem a ver com oração, a maneira de nós nos conectarmos ao Senhor, de nós nos conectarmos ao céu. Mas antes da gente começar o estudo da Bíblia, a gente ora, pedindo a Deus a sua iluminação. Pai querido, te peço, Senhor, por tua graça, compreensão da tua palavra, que o Espírito Santo, aquele que inspirou os teus servos para que escrevessem, agora nos inspire para que nós entendamos a palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de um pensamento de Philip Keller sobre a oração. Ele diz assim: a oração tranquiliza o coração, fortalece nossas decisões e nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai. Você compreende? A oração, ele diz, ela fortalece nossas decisões, ela nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai, e além do mais, ela tranquiliza o nosso coração. Eu creio nisso. Eu acho que essas palavras são muito sábias. Porque eu penso que todo aquele que ora e que ora com sinceridade, que vive em oração, de fato experimenta essas bênçãos. A bênção de ter suas decisões fortalecidas, o seu coração tranquilizado, a bênção de ser colocado em contato com Deus, o nosso Pai. Eu quero convidar você então para a gente ir ao Salmo 55. Este é um salmo de Davi, um salmo muito bonito. Ele começa até de um jeito assim meio estranho, porque Davi, um servo de Deus, demonstra grande desespero, grande aflição. E a gente tem uma tendência de pensar que os homens de Deus viviam sempre na paz, sempre na boa, sempre tranquilos, mas não é assim. Não era assim e até hoje não é assim. Não são poucas as vezes que mesmo aqueles que são fiéis ao Senhor passam por dificuldades e dificuldades que trazem ansiedade, que trazem preocupação, dificuldades que trazem tristezas, trazem pesares, de modo que esta palavra, ela traz conforto para mim. Eu acredito que para você também. Salmo 55. Vou ler primeiramente os versos 1 e 2, está escrito: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me.
Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Você percebe que a situação para Davi não estava fácil? Muitos estudiosos bíblicos acreditam que esse salmo tenha sido escrito durante a rebelião de Absalão. Absalão era um dos filhos de Davi, que se rebelou contra o próprio pai, contra o rei. Davi provavelmente ainda estava em Jerusalém, mas a rebelião de Absalão já estava em curso. E conforme a gente percebe aqui, parecia que tudo estava perdido, parecia que tudo estava se desintegrando e já não havia mais esperança. E agora, a partir do verso 4, ele diz assim: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Ei, a situação não estava fácil, não. Davi estava profundamente angustiado. Ele diz: olha, o terror da morte está me sobrevindo, o terror da morte está sobre mim, eu estou vivendo um momento de tremenda aflição, estremece-me no peito o coração. Você já passou por isso? Uma situação tão complexa, tão difícil, ao ponto de você sentir estremecer no seu peito o seu coração, ao ponto de você sentir que é a própria morte que se aproxima. Era assim que Davi estava. Por isso que ele diz: estremece-me no peito o coração, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. E agora veja mais o que ele diz: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Quem me dera asas como de pomba, eu voaria para longe, eu iria para o deserto, eu procuraria ficar sozinho. Normalmente, na hora da aflição, a gente esquece o que devia lembrar e se lembra do que deveria esquecer. Davi diz: se eu tivesse asas de pomba, eu fugiria, eu iria para longe. Sabe uma coisa muito importante para a gente lembrar na hora da aflição? Em vez de simplesmente pensar em fugir, na hora do sofrimento é importante que você pense assim: o que eu posso aprender com essa situação adversa que eu estou vivendo agora? Isso é muito importante. Mas eu preciso lhe dizer algo mais. Sabe, quando nós estamos aflitos, e assim como Davi desejamos ter asas de pomba para voarmos para longe das tempestades, Deus está olhando para nós e Ele está querendo nos dar asas de águia para que nós voemos acima das tempestades. Os sonhos de Deus para você e para mim são melhores do que os melhores sonhos que nós temos para nós mesmos. O desejo de Deus é nos dar mais do que nós sabemos pedir ou até pensar. O Senhor é maravilhoso. E creia, Ele não só deseja, mas Ele pode. Ele pode abençoar a você e a mim de tal forma, repito, que em vez de nós voarmos para longe das tempestades, nós voaremos acima das tempestades. O Senhor nos eleva à sua presença e nos dá uma nova compreensão da vida, nos dá poder para resistir ao mal, porque Ele é maravilhoso e Ele é poderoso. Creia no Senhor. Vamos seguir a leitura do Salmo. Agora, vamos já para os versos 16 e 17. Está escrito assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Você percebe, Davi está aflito, angustiado. Os inimigos estão se aproximando. Davi diz assim: o próprio horror, o medo da morte se apodera de mim. Se eu pudesse fugir, se eu pudesse ir para o deserto. Mas agora ele se volta para o Senhor. É como se Davi pensasse assim: ei, calma, eu sou um servo de Deus, eu confio no meu Deus, eu não vou deixar que a aflição me separe de Deus, me faça simplesmente agir como uma pessoa desesperada, como alguém que não conhece a Deus e que não tem esperança. Então agora é como se Davi colocasse o juízo no lugar e dissesse assim: sabe de uma, eu sou de Deus e eu vou para Deus. Por isso ele diz: eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Davi pede ajuda de Deus. É como se Davi estivesse
dizendo assim: o meu trono está em perigo, mas o trono de Deus está seguro. Eu vou correr para o meu refúgio, eu vou correr para o trono do meu Deus, eu vou me assentar com o Senhor em segurança. De manhã, de tarde ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Quando Davi diz de manhã, de tarde ao meio-dia, é como se ele dissesse assim: todo o tempo eu vou estar conectado pela fé com o meu Senhor. E o meu Senhor é quem cuida de mim, o meu Senhor é quem vela por mim, o meu Senhor é o meu Deus, por isso eu vou estar conectado com o meu Deus todo dia, por todo o tempo. Oh, louvado seja o Senhor! Como é bom quando os filhos de Deus têm essa atitude, seja nas horas fáceis ou nas horas difíceis. Como é lindo quando nós vivemos assim em harmonia e em comunhão com o Senhor. Eu estou pensando num homem que viveu em oração, que nos deixou o lindo exemplo de oração. E eu estou me referindo agora a um profeta Daniel. Talvez você conheça a história de Daniel. A Bíblia diz que ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, todos os dias. Ele estava vivendo longe de sua casa, vivendo longe de sua pátria. Ele foi tirado da sua pátria, levado para longe, mas ainda assim, aonde estava, vivia em comunhão com Deus. E é dito que ele orava 3 vezes por dia, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Mas olha aqui um detalhe: exatamente por ser um homem de oração, por conta desse seu hábito de orar 3 vezes por dia, Daniel foi castigado e ele foi jogado aos leões. Porém, o Senhor livrou o seu servo. A história é linda. O Senhor impediu que os leões fizessem mal para Daniel. Daniel foi de forma extraordinária guardado por Deus. E um dia, ele teve uma visão. Na verdade, ele teve algumas visões extraordinárias que Deus lhe deu. Mas uma dessas visões lhe causou um grande impacto. Daniel não compreendeu o sentido da visão que Deus lhe havia dado. Além do mais, Daniel estava na expectativa de que seu povo, que nessa época vivia subjugado por um outro povo, chegasse ao momento que havia sido profetizado anteriormente por outro profeta, Jeremias. A expectativa de Daniel é que o momento da libertação do seu povo, segundo as profecias de Jeremias, estava chegando. Então, diante daquela visão, da expectativa da libertação do povo, do cativeiro que ainda continuava, a Bíblia diz que Daniel ficou muito ansioso. Então ele correu para o Senhor e ele orou a Deus. E se você verificar aí no capítulo 9 do livro de Daniel, aí está a sua oração registrada. É uma oração muito bonita. Daniel faz uma confissão sincera a Deus dos seus pecados, dos pecados de seu povo. Daniel clama pela misericórdia do Senhor. E eu acho fascinante, quando leio aqui no profeta Daniel, no capítulo 9, e aí ele comenta a respeito de um fato que ocorreu com ele enquanto ainda estava fazendo esta oração. Veja aí, Daniel capítulo 9, a partir do verso 20. Se você tem a sua Bíblia e está acompanhando, confira aí, Daniel capítulo 9, a partir do verso 20. Preste bem atenção no que está escrito. Daniel diz: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda, na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Uau! Isso aqui é fantástico. Daniel diz assim: eu estava falando, e ele repete: ei, você entendeu? Eu estava ainda na minha oração, falava eu ainda. Quando o anjo, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, ele veio voando rapidamente. Ele veio literalmente, se colocou ao meu lado e tocou em mim. E ele me disse assim: olha, Daniel,
Quando você começou a orar, saiu a ordem. E eu vim para te declarar o sentido da visão. E o anjo acrescentou e disse assim, sabe por quê? Porque você é muito amado. Ei, homem, você é muito querido. Você começou a orar e o Senhor já mandou que eu viesse. E aí eu vim logo, eu vim correndo, vim voando. Eu não sei como que ele veio, mas eu sei que o anjo de Deus, pelo poder de Deus, saiu da presença do Senhor e veio à terra. Em pouquíssimo tempo, porque Daniel ainda estava na sua oração, quando o anjo lhe tocou e disse, olha, saiu a ordem assim que você começou a orar e eu vim para te declarar o sentido da visão, porque você é muito amado, você é muito querido lá em cima, há alguém muito especial que lhe ama e ouve sua prece e me mandou aqui para responder a sua oração. Alguma vez já aconteceu com você assim, de orar e a sua oração ser respondida imediatamente? Já aconteceu com você isso, de fazer um pedido a Deus e logo você vê a manifestação de Deus, a resposta do Senhor, do jeito que você pediu, de forma muito imediata? Isso já aconteceu comigo e talvez já tenha acontecido com você também. E como é lindo, como é gostoso quando acontece. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa, nem sempre é assim. Aliás, muitas vezes não é assim. E aqui está um ponto muito importante, que todos nós cristãos precisamos entender. Nem sempre nossas orações são respondidas na hora ou da maneira que nós desejamos. Eu quero compartilhar com você um texto que acho muito esclarecedor. Está no livro Caminho para Cristo, página 96. Ellen White, autora desse livro, ela diz assim: quando nossas orações ficam aparentemente sem resposta, devemos nos apegar à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas. E nós receberemos então a bênção de que necessitamos. Pretender, porém, que a oração seja atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para deixar de conceder qualquer benefício aos que são sinceros. Não tenha medo de confiar nele, ainda que não veja a resposta imediata às suas orações. Apoie-se na segura promessa, peçam e receberão. Você entendeu essas palavras? Eu penso, como disse, que elas são muito esclarecedoras. Ellen White está dizendo, olha, não se engane, nem sempre a sua oração será atendida no sentido e do modo que você deseja. Quando a gente quer que toda oração nossa seja atendida exatamente como a gente pede, na hora que a gente quer, isso é presunção, isso é arrogância. É como se Deus estivesse lá disponível só para nós. É como se Deus fosse nosso servo, em vez de nós sermos servos do Senhor. E você me dirá, mas, ei pastor, espera aí, mas a Bíblia não diz que quando a gente ora com sinceridade, a gente é ouvido e atendido? Claro que sim, mas lembre-se, conforme nós lemos, Deus é bom demais para reter qualquer benefício para aqueles que o amam. Deus é sábio demais para deixar de conceder a bênção que nós precisamos. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes a gente pede algumas coisas julgando ser para o nosso bem e não são. Ou quem sabe algumas coisas que a gente pede pensando que para aquele momento é o ideal e não é. Ainda que seja bom receber aquilo, mas não naquele momento. Deus é sábio demais para errar. Deus é bom demais para deixar de abençoar. Você e eu precisamos confiar. Sempre que nós oramos, Ele nos ouve. E tem mais, Ele nos atende. Mas a maneira de Deus atender é sua, é própria. Porque Ele é infinitamente sábio. Ele é infinitamente bom. Ele tem, inclusive, todo o poder nas suas mãos. Por isso a gente não precisa duvidar. Eu costumo dizer que o que confirma a verdadeira fé não é receber respostas imediatas às nossas orações. Isso é bom e é maravilhoso, isso acontece sim. Mas o que confirma a verdadeira fé é quando a gente segue confiando, mesmo sem ter a resposta que nós desejamos. Sim, aí está confirmada
selada, autenticada a verdadeira fé. Uma fé amadurecida, profunda, que está centrada em Deus e não em nós próprios e nossos interesses. Ainda que Ele não responda a minha oração do jeito que eu quero, na hora que eu quero, Ele é Deus. Eu confio no Senhor, eu estou seguro nas mãos do Senhor. Não há nada que me separe do meu Deus, nem mesmo essas orações que eu faço e não tenho a resposta que eu gostaria de ter. Eu continuo confiando que Ele é Deus, eu continuo confiando que Ele me ama, que Ele quer o melhor para mim. Por isso, compreendendo ou não suas respostas, eu vou centrado no Senhor, seguro nele. Isto sim é uma fé amadurecida. Isto sim é uma fé que honra a Deus. E acredite, quando a gente honra a Deus pela nossa fé, Deus honra a nossa fé, porque Ele é maravilhoso. Vale a pena confiar no Senhor. Não tenha nenhum receio com relação a isso. Eu quero fazer só alguns esclarecimentozinhos rápidos aqui. Por que a gente fecha os olhos quando ora? Outro dia alguém me disse assim: pastor, eu prefiro orar com os olhos abertos, porque quando fecho meus olhos, aí fica tudo escuro e eu me sinto inseguro, não consigo me concentrar. Eu disse: ok, então você ore de olhos abertos. Problema nenhum. Nós fechamos os olhos quando oramos apenas para nos concentrarmos mais em Deus. Se você tem dificuldade de se concentrar com os olhos fechados e se concentra melhor com os olhos abertos, ore com seus olhos abertos. Não tem problema nenhum. Agora, claro, se a gente está numa igreja, na hora da oração todos fecham os olhos. Aí você fica com seus olhos abertos, bem arregalados, olhando para todos os lados, olhando para todo mundo. Ei, quem disse que assim você se concentra? Não. Ok, mas se você quer ficar com os olhos abertos nesse contexto aí da igreja, então que tal? Você abaixa a cabeça, fica ali olhando para o chão com seus olhos abertos, mas concentrado na oração. O mais importante não é se os olhos estão abertos ou fechados. O mais importante é se você está ligado pela fé ao seu Deus. Outro ponto, alguns perguntam, mas por que a gente abaixa a cabeça? Isto é um sinal de respeito, de reverência na presença do Senhor. Isto é próprio, isso é devido. Mas lembre-se de uma coisa, muito mais importante do que essa atitude exterior é a nossa atitude interior. Em todas as nossas orações deve haver um sentimento de dependência de Deus. Nós devemos nos colocar na presença dEle com humildade, com confiança, com simplicidade, crendo que o Senhor ouve e atende às nossas preces. E você me dirá assim: pastor, que tal orar de madrugada? A melhor oração é aquela que se faz de madrugada? Não necessariamente. Primeiro eu quero dizer para você que Deus lhe ouve de madrugada, lhe ouve no meio da manhã, lhe ouve meio-dia, lhe ouve no meio da tarde, lhe ouve no meio da noite, enfim. Não tem um horário certo para Deus nos ouvir. Todo horário é certo quando nós o buscamos com sinceridade. Mas por que então, em alguns momentos da Bíblia, se faz referência à oração de madrugada? É simplesmente pelo fato de que a gente está com a mente mais tranquila. Normalmente há silêncio em torno da gente, então nossa concentração no Senhor se torna maior. Mas acredite, Deus ouve a nossa oração em qualquer momento e também em qualquer lugar. Você já ouviu falar que Jesus muitas vezes subia ao monte para orar? E por isso alguns cristãos pensam assim: eu vou orar lá no monte, porque lá no monte eu fico mais perto do céu, mais perto de Deus. Calma. Por que Jesus ia ao monte orar? Não é porque em cima do monte ficava mais perto do céu. Você pode estar no lugar mais profundo da terra e ainda assim estar pertinho do céu, se o seu coração se voltar para Deus. Jesus ia orar nos montes, porque ali eram lugares mais tranquilos. Estava longe do barulho da cidade. Então ali na presença de Deus, em solidão, ele se conectava melhor com o Senhor. Não importa onde você ora, o importante é que você esteja ligado ao Senhor pela fé, que os seus pensamentos estejam concentrados no Senhor. Isto sim é o mais importante. Outro dia eu vi um pensamento que gostei muito. Diz assim: a distância mais curta entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Gostou? A distância mais curta entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Acredite nisso. Nós, os filhos de Deus, precisamos orar mais. O Senhor está interessado em ouvir a nossa oração. E acredite, Ele ouve sim. Ele ouve para valer. Nem sempre nos atende do jeito que queremos e na hora que queremos. Mas quando nós oramos, nós nos conectamos a Deus. E ninguém pode derrubar essa conexão.
Ninguém pode impedir essa conexão. Não importa quem você seja, aonde você esteja, a hora que for, se o seu coração se abre para Deus com sinceridade, não importa se suas palavras são muitas, são poucas, o que importa é que saia de um coração sincero. O Senhor ouve, o Senhor atende, porque o Senhor é maravilhoso. A gente vai ouvir a Jaciene cantar mais uma vez. Preste atenção nessa oração cantada e eu já volto com você. Olha pra mim com seu olhar manso e suave de compreensão. Dá-me tua mão, vem me levantar. Não posso sozinho sentir, não conseguirei. Fala profundo ao meu coração, minha alma conforta. Faz eu sentir a sua presença em meu viver. Sua presença é calma e desfaz qualquer dor que existe aqui dentro de mim. Escuta-me, a minha oração. Vem, fortalece a minha fé, a nossa união. Eu quero ouvir mais de ti. Ensina-me a sua canção, oh regime. E fala profundo ao meu coração, minha alma conforta. Faz eu sentir a sua presença em meu viver. Sua presença é calma e desfaz qualquer dor que existe aqui dentro de mim. Fala profundo ao meu coração, minha alma conforta. Faz eu sentir a sua presença em meu viver. Sua presença é calma e desfaz qualquer dor que existe aqui dentro de mim. Fala profundo ao meu coração, minha alma conforta. Faz eu sentir a sua presença em meu viver. Sua presença é calma e desfaz qualquer dor que existe aqui dentro de mim. Dentro de mim. Ou dentro de mim. Dentro de mim. No
livro Caminho para Cristo, página 95. Está escrito assim: a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. A oração é a chave nas mãos da fé. Imagine uma chave. A oração é uma chave nas mãos da fé. Significa que através da nossa fé, nós erguemos a Deus as nossas orações. Chave nas mãos da fé para abrir os celeiros, os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Significa que quando você, pela fé, ora com sinceridade, então você está conectado àquele que é onipotente, àquele que é todo-poderoso, aquele que tem toda a bênção que a gente precisa para viver, para ser feliz, para ter paz, para ter esperança, para alcançarmos a eternidade. Quando você ora com sinceridade, você está conectado ao Deus eterno, aquele que é ilimitado, aquele que é onipotente. Creia nisso. Sabe, enquanto estava preparando essa mensagem, pensei assim, certamente alguns vão ouvir e vão pensar, tá bem, eu concordo, eu compreendo, eu aceito. O problema é que muitas vezes eu não sinto vontade de orar. Eu quero dizer para você que quando for duro orar, ore duramente, mas não deixe de orar. Aquilo que é certo na vida, a gente tem que fazer porque é certo, mesmo que a gente não tenha vontade. Assim como aquilo que é errado, a gente não tem que fazer, mesmo que a gente tenha vontade. Você compreende? É certo orar, ore. Quando não tiver vontade de orar, quando for duro orar, ore duramente, mas ore, sempre com sinceridade, é claro. O Senhor vai ouvir e vai atender a sua oração. Talvez não do jeito como você pediu, mas do jeito como você precisa. Porque Ele é muito sábio para errar e Ele é bom demais para deixar de abençoar os seus filhos. Por isso, aprenda a viver em oração. Esteja conectado pela fé com o Senhor e acredite, Ele ouve, Ele atende, Ele é maravilhoso. Vamos orar juntos. Pai querido, eu te peço, meu Senhor e meu Deus, que Tu abençoes todos que estão participando dessa prece. Sobretudo agora nós te pedimos, Pai, ensina-nos a orar e ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos em oração, para que desta maneira, ligados a Ti, nada neste mundo nos separe do Teu amor, até o glorioso dia quando estaremos para sempre na Tua presença. Nós oramos, Pai, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e guarde com você o que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E nessa noite você tenha compreendido a importância e a necessidade da oração. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.